Bom dia, gente. Eu vou apresentar um artigo. Meu nome é Júlia Donatoni Caporale, sou R2 de Pediatria do CGP. Estou rodando no estágio da ANEL do Hospital Júlia Kubitschek. O artigo foi publicado no New England, é a hidrocortisona para melhorar a sobrevivência sem displasia broncopulmonar. Aqui só para contextualizar, a displasia broncopulmonar ela afeta aproximadamente 50% dos recém-nascidos pré-termo extremos e sua prevalência não diminuiu ao longo dos anos. Ela está associada com prejuízo no crescimento, atraso do neurodesenvolvimento e piora da função respiratória a longo prazo. Tem uma causa multifatorial, entre elas a prematuridade, a exposição à ventilação mecânica, exposição ao oxigênio por muito tempo e a inflamação pulmonar. Os métodos utilizados no artigo. O tipo de estudo foi um ensaio clínico randomizado duplo cego. Os participantes escolhidos foram nascidos com idade gestacional menor que 30 semanas. Eles tinham que ter idade pós-natal de 14 a 28 dias para entrar no estudo. Tinham que ter feito uso de ventilação mecânica por pelo menos 7 dias. E no início de estudo eles tinham que estar em ventilação mecânica. Os critérios de exclusão foram anomalias congênitas muito grosseiras, o paciente está em cuidados não invasivos, uso de ibuprofeno ou indometacina 48 horas antes do início do estudo, ter feito tratamento prévio com glicocorticoides para displasia broncopulmonar, ou ter feito uso de glicocorticoides, independente do motivo, por 14 dias acumulados ou 7 dias antes do início do estudo. A intervenção. Foi dado placebo e hidrocortisona por 10 dias para todos os pacientes, por via endovenosa preferencialmente, ou via oral se tivesse impossibilidade da via endovenosa. Foi feito 40 mg por quilo por 2 dias, depois 2 mg por quilo por 3 dias, 1 mg por quilo por mais 3 dias e 0,5 mg por quilo nos últimos 2 dias, que totalizava 10 dias. Além disso, a extubação ela era feita 72 horas após a hidrocortisona ou placebo e tinha que ter 24 horas com todos esses critérios preenchidos. Uma FiO2 menor do que 40% para manter saturação acima de 88%, uma pressão de vias aéreas menor do que 8% e estabilidade hemodinâmica. Se não preenchesse esses critérios, não seria estubado. Os desfechos primários estudados foram aumento na sobrevivência sem displasia broncopulmonar moderada ou grave com idade gestacional de 36 semanas e a displasia broncopulmonar moderada ou grave era definida pelo uso de O2 suplementar ou ventilação com pressão positiva ou ambos para manter saturação acima de 90%. Além disso, também foi estudado o desfecho de sobrevivência sem prejuízo no neurodesenvolvimento com 22 a 26 meses de idade corrigida. E o prejuízo no neurodesenvolvimento foi determinado por scores específicos, que eles tinham que preencher uma pontuação mínima, ou acuidade visual menor do que 20 em 200, ou prejuízo auditivo bilateral. Isso era considerado prejuízo no neurodesenvolvimento moderado ou grave. Os desfechos secundários. Foram estudadas complicações e medidas de crescimento com 36 semanas de idade corrigida e com 22 a 26 meses de idade corrigida. Também foi vista a extubação bem sucedida durante o período da intervenção e como que eles avaliavam se a extubação era bem sucedida. Tinham que permanecer estubado por no mínimo 7 dias, sendo pelo menos 3 dias após a última dose da hidrocortisona ou do placebo. O uso open label da dexametasona, que estava restrito aos pacientes em ventilação mecânica, e o padrão respiratório com 40 semanas de idade gestacional corrigida, e os padrões utilizados eram os mesmos para avaliar com 36 semanas. A análise estatística. De início, no screening foram selecionados 12.138 pacientes, mas apenas 800 preenchiam os critérios e entraram na randomização. 402 foram para o grupo placebo e 398 para o grupo da hidrocortisona. Tiveram mortes, perdas. No final, 362 sobreviveram até o final do grupo do placebo e 363 do grupo da hidrocortisona.
Aqui são as características dos pacientes do grupo da hidrocortisona e do grupo do placebo. A maioria não teve diferença significativa entre os grupos. A única diferença que teve foi que no grupo do placebo tem mais pacientes do sexo masculino, 235 contra 186 do grupo da hidrocortisona. O resto não teve diferença. Os resultados. Aqui tem uma tabelinha que está mostrando os desfechos primários da hidrocortisona e do placebo. Eu vou passar o slide que eu explico melhor, mais detalhado. A hidrocortisona, ela tinha um N de 398, 66 pacientes tiveram sobrevivência sem displasia broncopulmonar moderada ou grave, que dá um total de 16%, contra 13% do placebo, que são 53 pacientes. Que evoluíram para a morte, 19 do grupo da hidrocortisona, que dá 4,8%, contra 28 do placebo, que dá 7%. E o desenvolvimento da displasia broncopulmonar moderada ou grave, 313 da hidrocortisona contra 321 do placebo. Aqui o número muda porque alguns faleceram antes das 36 semanas, né? Mas ficou 82% contra 85%. Só que aí quando a gente vai ver o RR, não teve diferença significativa entre nenhum dos desfechos. Aqui eu só coloquei esse dos desfechos secundários porque ele avalia muitos e a maioria não teve significância clínica. O único que teve diferença foi a proporção da intubação depois de permanecer intubado com o uso da hidrocortisona ou do placebo. Então a gente vê aqui o dia 0 até o dia 14 do estudo e a proporção de recém-nascidos que continuavam intubados. A gente vê que com a hidrocortisona realmente foi menor. Eu coloquei os dados aqui. A extubação bem-sucedida para a hidrocortisona foram de 178 pacientes, que dá um total de 44%, e do placebo 135, que dá um total de 33%. Foi o único desfecho secundário que teve diferença significativa. Nos efeitos adversos, tiveram vários, mas o único que teve diferença significativa foi a hipertensão. Nos pacientes com hidrocortisona, 4,3% necessitaram de tratamento de hipertensão contra 1% do placebo. E o RR foi de 4,27, esse teve diferença significativa. Então, foi um efeito adverso que foi pior, né, no grupo da hidrocortisona. A conclusão. Não houve aumento da sobrevivência sem displasia broncopulmonar moderada ou grave com idade gestacional corrigida de 36 semanas em pacientes que usaram hidrocortisona comparados aos que usaram placebo. Também não houve diferença significativa na gravidade da displasia broncopulmonar em pacientes que usaram hidrocortisona comparados aos que usaram placebo. A sobrevivência sem prejuízo no neurodesenvolvimento com 22 a 26 meses de idade foi semelhante em ambos os grupos. E houve um aumento da chance de desenvolver hipertensão durante o tratamento nos pacientes que usaram hidrocortisona. Então, a princípio, a recomendação é contra, né? É isso. Obrigada.